Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Vamos ler os versículos 20 até o 24. Depois nós vamos entrar ainda hoje nos versículos 25, tá? Em diante. Vamos ver até, porque eu estou repetindo um pouco, irmãos, os versículos. Hoje eu vou repetir um pouco para a gente entrar no que vai ensinar ali a partir do versículo 25. Vamos entrar então, vamos lá. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar. Que a tua palavra, Senhor, maravilhosa, ela é a verdade. Eu nada posso acrescentar, nem diminuir, porque é o Senhor, o autor da palavra. Toma meus lábios para falar o que é reto, justo, verdade e santidade. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Vamos voltar aqui ao texto. No domingo passado, eu dei para os irmãos essa explicação aqui, mas de um modo mais elementar, mais superficial. O que é que Paulo está tratando aqui? A primeira coisa que ele fez é que nós não devemos andar como andam os gentios. Eu expliquei para os irmãos quem são os gentios. São pessoas que não são crentes em Cristo. Então, não imita o mundo. E aqui eu quero até exortar os irmãos. Aquilo que o mundo dá através de internet e de televisão, os irmãos não percebem, mas ofende o Espírito Santo. Cada vez que você gasta tempo com mentiras, fica difícil a palavra de Deus entrar. Fica. Então, irmãos, o crente é uma pessoa livre. Pastor nenhum deve tomar conta de um crente e proibi-lo. Não. Porque a graça nos deu liberdade para a maturidade. Deus nos guia assim. Os meninos ali, desse casal, eles estão pequenos ainda, estão sendo guiados, orientados. Mas quando chegam a certa idade, os pais dizem, agora vocês se viram. De certa forma, a graça opera assim. No começo você precisa de uma ajuda e tal, pergunta, tá? Até você ganhar a capacidade de lidar com sua vida sozinho. Mas a liberdade do crente não é um cenário aberto para vivermos como queremos. Então destrói a vida cristã. Então, se você quer aplicar a palavra de Deus, faz uma limpeza na alma. Tá? Nós vamos ver isso aqui. Tá? Então, o que é que Paulo faz? Ele mostra aí no versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Tá? Vocês não aprenderam isso. Veja, se é que de fato tendes ouvido, nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Tá? Qualquer doutrina que não tem o elemento da verdade é heresia, irmãos. É mentira. Tá? É muito perigoso. Eu tenho que cuidar muito do que eu falo. Eu tenho que saber, qualquer pregador deve ser assim. Ele deve saber o que ele está pregando. Porque se ele solta uma mentira, ele vai destruir tudo. É como um bom perfume, né? Eu tenho um perfume lá em casa,
Se entrar uma mosca morta lá dentro, estraga o perfume. É isso que diz Eclesiastes, né? Então, você não pode brincar com e dizer qualquer coisa serve. Eu tenho visto isso acontecer hoje. Eu quero a igreja cheia, então vou inventar mentiras. Quem que não quer? Eu quero ver Deus atuando, mandando mais famílias, crianças, homens, jovens, para ouvir a palavra de Deus. Quem que não quer? Mas eu não vou alimentar o povo com falsidade. Só para tê-los aqui. Então, é a verdade. Ninguém é salvo com mentira. Ninguém. É salvo pela verdade. Tá? Agora veja o versículo, estou correndo aqui. Versículo 22. E agora eu vou começar a pautar essas coisas com mais zelo, tá bom? No sentido de que quanto ao trato passado, agora você vai... O cristianismo é assim. O cristianismo mostra o passado, mostra o presente e mostra o futuro. E nós devemos saber disso. O mundo não gosta de ver o passado, irmãos. Eles não gostam, eles esquecem. E eles também não gostam do futuro. Eles querem o presente. O mundo vive do momento. Tá? O que alimentou ontem, hoje tem que buscar novidade. Mas o crente não. Ele viveu um passado. Ele não foi crente por nascimento. Ele um dia se converteu. Isso é importante. Eu nasci numa família crente. Todos aqui já sabem. Mas eu não fui crente desde o nascimento. Eu tive que me converter um dia. Um dia houve a chamada de Deus. E eu me converti a Cristo. Eu lembro. Então ficou os resíduos do passado. O que eu vou fazer? Nós trouxemos do passado, irmãos, coisas que não deveria ter para um homem ou para uma mulher. Eu estava, tempos atrás, lá no supermercado, fui comprar carne, e o açougueiro, ele me abordou, falando as coisas que não deve, usando imoralidade. Falei para ele, moço, da boca de um homem nunca deve sair essas coisas. Nunca. Ele ficou sem graça. Depois ele mudou a atitude, nunca mais falou. E agora, irmãos, o que é que nós estamos livres disso? Nós aprendemos boca suja, aprendemos maus costumes, mentiras, ficar irado com raiva de qualquer pessoa que faz alguma coisa contra a gente. Aprendemos piadinhas imorais. E o mundo está assim hoje. Está uma verdadeira podridão. Entra na vida dos nossos filhos, nossos netos. Entra nas escolas. E não tem nada agora, nenhuma pregação para atacar isso. Então a Bíblia vem para a gente. O que é que nós devemos fazer quanto ao trato passado? Eu tenho que lembrar? Lembro que eu era e que ainda estou tendencioso. Eu falei para os irmãos que o pecado habita no crente na carne dele. Isso aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala carne, é carne mesmo. O pecado habita aqui, não habita no coração do crente. Ele foi purificado, o coração. Habita na carne. Então você vai lutar mesmo, não tem jeito. Dizer que a vida cristã é um piquenique, é maravilha, está enganado. Você tem um percurso até o céu, querido. E você vai sofrer. Lutar. É guerra. Nós temos 3 inimigos. O diabo, a carne, a carne e o mundo. Então esses 3 inimigos você vai ter que enfrentar. Não adianta ficar inventando religião, não. A vida cristã é séria, é pé no chão. Não tem esse negócio, maravilha, estou sonhando. Não, tem isso não. A Bíblia diz, põe o pé no chão. Você é crente, mas você está sujeito a isso, cair, tomar uma queda, sofrer um câncer. Você está na carne ainda.
Eu não esperava que minha mulher ia morrer, minha esposa. De repente, olha ela com câncer. E foi uma luta atroz, irmãos, até o final da vida dela. Os que estavam aqui acompanharam. Mas vamos voltar aqui, irmãos. O que é que nós devemos fazer? Então, tem 3 coisas aqui que esses versículos próximos irão nos ensinar. Primeiro, no sentido que ao trato passado, olha o versículo 22. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando você olha para o seu passado, irmão, o que é que você tem que fazer? Olhar para ele e procurar despojar. Despojar de quê? Das concupiscências do velho homem corrompido. Vou explicar isso. Vamos para o versículo seguinte. A segunda coisa, renovar no espírito. A terceira coisa, versículo 24. E revistar do novo homem. Vamos tentar simplificar? Primeiro, tira a roupa velha, suja, imunda do passado. Segundo, toma um banho. Versículo 23. Renovar. E terceiro, nova roupagem. Versículo 24. Deu para pegar? Essas 3 coisas o crente tem que fazer. Senão, não adianta, ele não consegue avançar. Vamos então para o primeiro aqui. Despojar. Eu acho que vocês não conhecem bem o termo despojar. O que é despojar? É tirar de alguém. Os irmãos sabem o que é que alguns especialistas em guerra fazem? Eles tentam tirar os recursos dos inimigos. No Velho Testamento, quando havia guerra, o que é que eles faziam? Quando os inimigos eram derrotados, eles despojavam os inimigos. Às vezes eles fugiam, os inimigos fugiam na derrota ali, e deixavam tudo. Deixavam as coisas que eles levaram tudo, roupa, e até ouro, essas coisas todas, deixavam na fuga. Deixavam as comidas deles, e então os vitoriosos chegavam e despojavam os inimigos. O que é que nós temos que fazer com o velho homem? Despojá-lo. Agora você pergunta, pastor, o que é o velho homem? Veja, irmãos, vou mostrar para vocês. A Bíblia apresenta 2 grupos de pessoas. Em Cristo e em Adão. Veja bem, liguem bem esse assunto. Eu estou em Cristo ou estou em Adão? Quando a pessoa entra no mundo, ele nasce em Cristo ou em Adão? Só em Adão. Ninguém nasce crente. Os nossos filhos, meu netinho que tem aí, meus filhos, todos nasceram em Adão. Tá? Não tem ninguém que nasce crente. Ninguém. Para ser um crente em Cristo, há um processo chamado novo nascimento. É quando a pessoa se converte, irmãos. Vamos supor que hoje Deus mande pecadores aqui. Eu prego o evangelho, né? E pecadores se convertam a Cristo. Aí está um amigo do Jailson. Ele vem na igreja e ele fala, pastor, eu me converti a Cristo hoje. Amém. Sabe o que é que houve ali? Na conversão do homem, houve uma coisa chamada novo nascimento. É algo assim. Novo nascimento. É um processo que só Deus faz. Por que a pessoa vem a Cristo? Porque Deus operou. Esse processo, então, chamado batismo do Espírito, é o Espírito Santo tomando a pessoa aqui em Adão e passando para cá, para Cristo. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Adão ou em Cristo, que é nova criação. Se alguém está em Cristo, tá?
Então vamos lá. Eu me converti? Converti? Deus me chamou? Chamou. Então eu fui tirado de Adão e posto aqui em Cristo. Está vendo? Os hinos antigos do nosso cantor, irmãos, sempre fala disso. Em Jesus achei descanso. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Tudo isso é na salvação da alma. Está vendo? Está em Cristo. Quando ele foi transferido daqui para cá, no chamado batismo do Espírito Santo, é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Ele foi, o velho homem morreu. Quem é o velho homem? É a minha ligação com Adão. Agora é o novo homem. Está vendo o versículo 24? Dá uma olhadinha. Veja. E vos revistais de quê? Do novo homem. Criado, veja, criado segundo Deus, em justiça e tal e tal. Eu espero que os irmãos estejam compreendendo. Que se vocês não compreenderem este processo aqui, queridos irmãos, de mudança, vocês não vão entender o que vem em seguida, a partir do versículo 25. Tá? Vamos lá. O que é que eu faço então? Eu despojo. Olha, quando o homem não é crente, o que ele gosta? Ele gosta do velho homem. Ele gosta de estar nas más amizades. Ele gosta das paixões, das corrupções. Ele leva isso para a casa dele. Ele dá um mau exemplo para os filhos, para a esposa, para todo mundo. O velho homem Adão é corrompido, irmãos. É como se você pegasse uma batata apodrecendo e colocar no meio de outras. O que acontece? As outras também vão se apodrecendo. Então, no velho homem, tudo é corrompido. Você não espera que um homem no pecado vai melhorar. Não vai, irmãos. Não adianta. Você pode colocá-lo numa igreja, pode ensinar para ele, ensinar a cantar, fazer tudo, mas ele ainda é o velho homem. Eu conheci pessoas assim, entraram na igreja, participaram de tudo, aprenderam. Eu fui pastor de um lá em Uberlândia, hoje é um ateu. Acredita? Aprendeu, orava, cantava, participava do grupo de jovens, mas era um homem em Adão. Não foi salvo. Então está aqui ainda. Então o que eu tenho que fazer agora, irmãos? Agora, como crente, as manifestações do velho homem aparecem como? Aparece com aquelas coisas que no passado a gente não gostava. Quando você lembra, você fala, meu Deus, como eu era boca suja, como eu pensava mal dos outros, como eu era raivoso, como eu era ciumento, como eu era iracundo, como eu queria brigar. Tá vendo, irmãos? Veja, por favor, o cristianismo não tira a personalidade. Ele tira as coisas imundas. Tá? Jailson, quando se converteu, ele mudou a personalidade dele? Não, ele é o Jailson. Ele tem o temperamento dele. Tá? Se ele tiver que dar bronca em alguém, ele vai dar. Quando Saulo se converteu, morreu o velho homem de Saulo. Mas ele continuou tendo aquela personalidade, um homem corajoso, e tudo para a glória de Deus. Quando teve que discutir com Barnabé, ele discutiu mesmo, e separaram. Isso acontece? Acontece dentro da igreja. Pastores enfrentam problema com membros da igreja, um não gosta do pastor e tal. Isso é coisa que acontece? Acontece. Nós não estamos tratando aqui de personalidade. Nós estamos tratando do velho homem corrompido, irmãos. Então vai ter que fazer isso. Não tem outro jeito. Eu sou assim mesmo. O velho homem não pode continuar. A segunda coisa, vamos ver aqui nesse versículo ainda, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Tudo que era do passado tem que pegar e jogar fora, irmãos. Nós temos que avançar. Tá? Se quisermos dar um bom testemunho, eu quero perguntar, você quer conseguir as pessoas ao seu redor para Cristo? Você quer levar a igreja, que eles conheçam?
Dê um bom exemplo. Você não foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para testemunhar. E como testemunha, de tal maneira que os outros ao seu derredor vejam que sua vida é diferente. Tá? Veja você, cuide com seus lábios, com tudo que você pensa, tudo. Põe todo o trapo jogado fora. Mas é só isso? Veja, irmãos. Às vezes, pessoas do mundo conseguem jogar fora algumas atitudes que ele quer ser melhor. Ele quer parar de fumar, ele quer parar de beber, ele consegue. Alguns deixam a droga, até o mundo se preocupa com isso. Alguns se controlam em palavrões, mas não é ser crente. Ser crente é um poder que vem em você, pelo Espírito Santo, no homem interior. Veja o versículo 23. Vamos agora ver o que faz. Primeiro tira o trapo velho. E agora vamos para o banho. Diz o quê? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é isso? O que é isso? Como é renovar? Como é essa lavagem que você faz diariamente? Não é sendo salvo, a salvação é de uma vez. Você não é salvo cada dia. Tem muita gente que está enganada. Hoje eu fiz o melhor. Não, Cristo já pagou na cruz. O preço do nosso pecado foi pago na cruz. Nenhum crente fica sendo salvo todo dia. Eu fiz o melhor. Não, salvação é imediata. Você foi a Cristo? Você foi confessando os seus pecados? Ele perdoou tudo. Ele não perdoou somente o pecado do passado. Ele perdoou tudo de hoje e do futuro. O homem em Cristo, ele é aceito em Cristo. Isso aqui é importante nós sabermos. Não está tratando disso. Está tratando de uma ação na luta contra o mal na carne. Aqui. Isso aqui eu tenho que fazer cada dia. Por isso que eu falo para os irmãos, como é que deve fazer? É um processo de limpeza que eu tenho que fazer. Como? No espírito do vosso entendimento. Eu vou falar aqui para os irmãos. Veja bem, eu quero que vocês peguem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Vocês devem repetir comigo. Corpo, alma e espírito. Não está tratando do Espírito Santo. Está tratando do espírito do homem. Ele é corpo por fora, como vocês estão me vendo. Ele é uma alma, mas ele tem um espírito nele. Quando o pecado entrou na queda, o espírito morreu. Está vendo? Então o que é que funciona no homem no pecado lá? Só corpo e alma. O espírito dele está totalmente tomado de trevas. Tomado. O espírito do homem no pecado habita no sepulcro. Tá? Então, quando a pessoa se converte, o que acontece? O espírito dele é vivificado. Tá vendo? Deus lida na salvação com o espírito. Tá vendo? No dia a dia com a alma e na ressurreição com o corpo. Os irmãos pegaram aqui? Veja, corpo, alma e espírito. Aí você pega seu nome. Eu fui feito corpo, alma e espírito. Quando eu caí em Adão, morreu o espírito. Ficou só corpo e alma. O que funciona agora? Lá no homem no pecado. Só corpo e alma. É o chamado na Bíblia homem natural. Ele vive da natureza. Aqui não funciona. Quando ele é salvo, o espírito é vivificado. É chamado o homem interior, o homem crente. É chamado o homem lá dentro, o homem renovado no espírito. Tá vendo? Agora, onde habita o Espírito Santo? No espírito do homem. Lá dentro.
A parte mais importante do homem não é o corpo dele, que o mundo dá tanto valor. A parte mais importante do homem é o espírito. Tá? Se alguém não é salvo, não habita o Espírito de Deus nele. Agora, que poder eu tenho para pegar as sujeiras do passado e jogá-las fora? Imundo. Olha, você faz limpeza na sua casa. As irmãs que estão aqui, todo dia, ou talvez 2, 3 vezes por semana, passa a vassoura, limpa a casa, vai, joga fora o lixo. Por quê? Porque você quer a casa limpa. A vida da gente é a mesma coisa, irmãos, a vida do crente. Todo dia, renovar no entendimento. Está vendo o texto aí? Como é que eu faço? Eu transformo o meu entendimento. Não tem outro jeito. Vida cristã não é emoção, é ação. Então, irmãos, o que eu faço para fortalecer o homem interior? Eu tenho que parar com a Bíblia, examinar mesmo, todo dia. Eu acho muito bom que vocês, enquanto estão trabalhando, onde você está trabalhando, pegue versículos, escreva no papel, coloque na parede, vai decorando o versículo, tá? Vai aí trabalhando, vai enchendo a alma. Lembra que a Bíblia diz, guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Incrível, eu uso a ilustração do revólver, irmãos. Se tiver bala no coldre, tá? Eu não sei se é coldre que chama, o tambor, né? O tambor que tem ali. Se tiver arma, bala, você vai usar um revólver. Mas se não tiver, você pode apertar, então não vai funcionar. O crente tem que ter armas lá dentro no alma, para não pecar contra Deus. Ele tem que ter alimento suficiente na alma para ser forte. Se você ignora a Bíblia, o que você vai fazer? Na hora da tentação, na hora do mal chegar, você vai fazer o quê? Você não tem elemento lá dentro para defender. Veja, isso é renovar no Espírito. Então, irmãos, não é chegar na igreja, abrir a Bíblia, ouvir, fechar, ir embora, tirar a vestimenta cristã e continuar. Não, é uma luta diária. Anda. É renovação aqui. A Bíblia fala mais sobre isso? Fala. Voltemos aí, segura aí Efésios, vamos voltar para Romanos, capítulo 12. Volte um pouquinho, irmãos. Olha Romanos, capítulo 12. Eu espero que vocês acharam. Vamos fazer um teste aí. Quem achou primeiro? Opa! Tá craque. Vamos lá. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Que é o vosso culto. Que tipo de culto? Culto racional. Culto da razão, irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente ou do vosso entendimento. Colocando a palavra de Deus. Deus trabalha com a gente aqui na mente. Que vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para o último assunto lá do versículo 24, voltando para Efésios. E agora vem o terceiro, tá vendo? Efésios 4. Agora, não adianta. Se você tirar uma coisa suja, põe uma coisa nova. Nós fazemos isso. Depois de um banho, colocamos a roupa para lavar e colocamos uma roupa nova. Para vir à igreja, eu não podia vir de qualquer jeito, né? Eu tinha que me apresentar perante Deus e perante a igreja com um traje decente. Coloquei uma roupa especial para um ministro de Deus, né? E sabe que deve ser assim com todos os crentes? Pegar a melhor roupa
que tiver e vir para a igreja. Adorar o Senhor, dar o melhor aos nossos filhos, tudo, oferecendo a Deus o melhor. Mas eu não quero tratar disso aqui, no aspecto externo não, irmãos. Vos revistais de quê? O que está aí? Do novo homem. Está vendo o velho homem? Viram lá no versículo anterior? E agora é o novo homem. Lembra? Em Adão e em Cristo. Qual o novo homem agora? Em Cristo. Vendo? Revistais. Pega os trajes do novo homem. Que novo homem é esse? Aí está Davi, que era o velho homem Adão, amante do mundo, gostava das ambições mundanas. E agora, novo homem? Que é isso? Veja, tem duas criações aqui. Em Adão, Deus fez a primeira criação, que foi corrompido pelo pecado. E agora em Cristo é uma nova criação. Como foi que Deus criou? Em Cristo. Ele criou, segundo Deus, em justiça e retidão. Está vendo? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. E é aqui que está o significado de uma vida cristã. Irmãos. Justiça e retidão. Procede de quê? De mentira? Não. Procede da verdade. Então, queridos, o que é que está faltando hoje? Você sabe o que é que está faltando hoje na nossa sociedade? Falta crentes. Nós não temos crentes. Tem. Eu tenho irmãos aqui que são verdadeiramente crentes em Cristo. Mas está faltando mais. Você sabe o que é que ajuda o mundo? É quando tem verdadeiros crentes. Um escritor, um homem de Deus, disse que a coisa mais terrível que está acontecendo hoje é que os chamados crentes se corromperam com o mundo. Os chamados crentes hoje são mundanos. Eles não são de Deus. Eles não dão bom testemunho. Eles estão atrás de prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro meramente. Eu estou falando de uma vida confortável. Eles não querem encarar. E o mundo hoje trabalha contra tudo isso, irmãos. Olha o espírito espírito feminista. As mulheres querem ser poderosas, dominar a casa. Saíram várias mulheres da minha igreja, porque quando eu pregava, mexia com elas. Elas não queriam mudar. Elas dominam a casa delas. Então, irmãos, e até os homens perderam a eficácia de homens. Perderam a liderança. Os nossos filhos, nossos jovens, eles não estão vendo nenhuma pessoa que representa, que dá a eles o entendimento de um modelo de vida. Não está tendo. Então nós estamos precisando de mais homens e mulheres crentes, que dão exemplos na sociedade. E quem são eles? Homens criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora os irmãos estão entendendo o porquê, domingo após domingo, dia após dia, eu estou pregando essas coisas. E pedindo, Deus, nos dá convertidos, nos dá homens e mulheres que seguem o Senhor, cheios do Espírito Santo. Dá-nos isto. E nós teremos um avivamento. Por que essa imundície que entrou no mundo? Por que tanta maldade? Por que tanta mentira? Por que tanta abominação? É porque a luz do Evangelho não está. Vamos voltar para a igreja? E agora vamos ver particularmente os atos que temos que fazer. Paulo começa como? Ele começa mostrando os trajes podres que nós tínhamos antigamente. Como ele começa? Observem o versículo 25. Por isso, está vendo como ele liga uma coisa com outra?
Os irmãos perceberam? Então, quando ele chega no versículo 24, ele termina o assunto, pega o mesmo assunto para pôr em prática. Olha como a Bíblia é clara, irmãos. Ele disse agora, vamos tentar, vamos fazer? Vamos ficar sentado aí na igreja, não, só ouvindo. Ai, que bonito, o pastor prega bem. Não tem nada a ver. Eu tenho que pôr em prática. Tá? Quando você quer fazer exercício, quer ficar forte, você entra em ação, não é? Você vai lá para a academia e faz aquelas coisas todas lá para você ficar forte, não é verdade? Quando você quer fazer um curso e quer ganhar, ter conhecimento de alguma coisa para render melhor, você trabalhar e ganhar mais, você entra numa maratona. Tá? Eu e a Vívia, minha esposa, nós andamos 6 quilômetros por dia, lá em frente ao Savenhago. E é duro, 6 quilômetros. Tá? Mas você quer o quê? Eu quero ter saúde. A gente quer... O meu trabalho, irmãos, é aquele lá, sentado, né, digitando, mandando mensagem, lendo. Eu preciso andar um pouco, né? Os meninos aqui nem precisam, porque o trabalho deles já é assim, né? Já tem exercício todo dia. Mas nota, o que vamos fazer agora? Vamos lá. Por isso, veja agora, deixando a mentira. Isso é chamado no versículo 22, despojar. Deixando a mentira. É a primeira coisa que Paulo trata aqui. Sabe por quê? Os irmãos sabem? Por que ele pega a primeira mentira? Porque nós já nascemos mentirosos. Acredita? A minha esposa tem um netinho, filho da filha dela. O menino deve ter o quê? 5 anos. Mora num prédio lá em Anápolis. Ele estava lá embaixo brincando. Chegou para a vizinha e falou: eu estou com fome. A vizinha, conhecida da mãe dele. Eu só tomei um leite, eu estou com fome, preciso comer, que lá em casa não tem mais nada. Olha, a mentira. A vizinha foi e falou com a mãe dele. Ela chamou, ele deu uma boa sova nele. Você vê uma criança inventando mentira. Por quê, irmãos? O Salmo 58:3 já nasce mentindo. Incrível. Irmãos, essa é a vida do homem no pecado. Tá? Ele nasce para mentir. E você percebe que tem pessoas que mentem descaradamente. Mas a principal mentira é feita contra Deus. É dizer de Deus coisas que Deus não fala. É negar Deus no viver. Hoje nós estamos vendo um verdadeiro atrevimento. Você não concorda com Deus, não concorda com o que Ele faz, não concorda com isso. Você sempre está discutindo com Deus, não concorda. E às vezes mente na cara. Eu não vou na igreja, eu não faço isso. Sempre tem desculpa. Já viram, irmãos? Como a gente é. E a Bíblia diz, deixando a mentira. E o que acontece, irmãos, é o seguinte, é que esses trajes velhos da mentira devem ser tirados. Falar a verdade. Que os irmãos perceberam que quando alguém mente, ele perde a confiança de todo mundo. Você não sabe se ele está falando a verdade. Não é verdade? Você não confia mais nele. E olha, queridos irmãos, e é assim. Falar a verdade. Sabe o que Deus faz na salvação? Ele põe o homem dentro de um ambiente da verdade. Deus é luz. Você não consegue esconder nada de Deus. Nada. Eu estou pronto a preparar uma mensagem no livro de Obadias. O livro de Obadias deve ser o menor livro da Bíblia.
Só tem um capítulo. Mas sabe que Deus ali está falando, sabe com quem? Com um povo chamado povo edomita. Uma nação bárbara, um povo terrível. E quando Babilônia foi invadida por Nabucodonosor, os edomitas estavam lá para matar os judeus também. Eles tinham tanto ódio que queriam tomar a terra. E o livro de Obadias foi escrito para isso. Vocês vão lembrar agora o mal feito de vocês. E o mal feito de vocês cairá sobre a cabeça de vocês. Irmãos, não tem ninguém que escape de Deus. Toda mentira é revelada. Não tem para onde fugir. Nós vivemos num ambiente da verdade. Ou dentro da igreja ou lá fora. Ninguém consegue escapar. Eu vejo os políticos hoje, quantos mentirosos. Mentem para roubar. Dizem Deus não existe. Por quê? Eles querem fazer maldade. Eles acham que nunca vão ser descobertos. Descobrem. Não tem ninguém que escape de Deus. É por isso, irmãos, que quando o homem quer ser salvo, a primeira coisa que acontece na vida dele é um arrependimento. Ele confessa a Deus, lá no íntimo. Eu fui assim, olha a minha vida. E ele dá vontade de chegar e ter começado tudo de novo. Isso é arrependimento. O que eu fiz? Eu ofendi fulano, ofendi. É uma nova criação. Está vendo? A vida de um homem ou de uma mulher, ela tem início no arrependimento. Começa ali. E então, queridos, se não houver isso, a mentira vai perpetuar. Dentro da igreja ou fora da igreja. E vai ser assim até a morte. E quando a morte chega para um mentiroso, ela dá um ar de, você está tranquilo. A morte mente. Ela chega, durma em paz. Todo mundo vai mentir para você. Se você amou a mentira, tudo ao seu derredor vai mentir para você. E Deus vai soltar. Deixa. E quando chega na hora da morte, a morte diz, descansa em paz. Mentira. Você amou a mentira? Você vai viver com aquilo. Não tem jeito. Então, quando Deus lida com um homem ou com uma mulher, o que é que ele faz? Ele expõe a verdade no íntimo. Isso aqui é a pregação chamada a pregação do arrependimento. Que se não houver arrependimento, o homem não se converte. Ele pode entrar numa igreja, ele pode participar de uma igreja, ele pode dizer que é evangélico, mas ele continua mentindo. Tá? O pastor não vai contar com ele. Ele não é uma ovelha, ele é um bode. E o bode se rebela contra. Os irmãos já viram? O bode chega por detrás e dá uma pancada. A ovelha não. A ovelha ouve a voz do pastor. E é assim. A primeira coisa a tirar da sua vida. Eu mentia, não vou mentir mais. Eu estou participando de um corpo. E o corpo, os membros do corpo não mentem. Senão prejudica o corpo, já viu? Olha, você vê como a mão ajuda a outra. Ajuda o corpo. Não pode haver mentira no corpo. Tudo trabalha para o bem. Um pé não pode dizer, mentir, dizer que não pode andar. Porque pode. Põe o pé aí no chão, vamos, um serve o outro. Né? Então, quando um olho não está funcionando direito, como o meu aqui não funciona direito, o outro está lá, eu estou aqui para te ajudar. Não é? E é assim, queridos irmãos. É o trabalho do crente. É serviço seu. Você ainda mente? Pare de mentir. Entristece o Espírito de Deus. E se você é um crente, vem uma disciplina na sua vida. Os efeitos de qualquer pecado
Tanto faz. Os efeitos são mais terríveis na vida de um crente do que um mentiroso lá fora. Então, porque você vai cair no descrédito da igreja. Tá? Tem coisas que a igreja precisa tratar. E só trata com pessoas que falam a verdade. Tá? Se você mentir, por exemplo, para a igreja, dizendo que não fez alguma coisa, então a igreja sofre. Tá? Eu me lembro de um caso aqui de uma igreja, em que o pastor teve que tratar com um homem que estava mexendo com a esposa do outro. Ele mentiu. Mentiu. Quando alguns da igreja disseram sim, ele disse não. E o que aconteceu? O pastor acreditou nele. E aí foi um estouro para a igreja. Terrível. Queridos irmãos, conviver com o pecado é como se você amarrasse uma bomba, tá? Em você. Porque aquela bomba vai explodir a qualquer momento. Falemos a verdade. O nosso Deus nunca mente. Ele é o Deus da verdade. O evangelho que a Bíblia prega é o evangelho da verdade. Não engana ninguém. Então, pastor nenhum, se ele preza a glória de Deus, ele cuide em falar a verdade a qualquer pessoa, qualquer custo. Pregue a verdade, com amor, mas pregue. Porque é isso que Deus requer de todos os seus servos. Com o seu próximo. Por quê? Somos membros uns dos outros. Participamos do culto. E agora eu trago rapidamente para encerrar o crente lá fora. Está vendo como os incrédulos que mentem, sempre estão mentindo. Quando ele encontra alguém que fala a verdade. Pronto. Quando você fala a verdade, você não tem medo. O crente, quando ele está na verdade, ele deixa a defesa dele próprio com seu Deus. Se alguém falar mal de você, fala, prova. Não prova. Então, quem vai tratar com você é Deus. Tá? Veja, irmãos, como andar na verdade assume as outras coisas agora. Os irmãos perceberam? A mentira encobre tudo. Ela tranca a porta, ela deixa tudo no escuro. Mas quando você fala a verdade vai nos posicionando para ver o que vem depois. Tá? Aí segue o versículo 26. Irá, furtar, palavra torpe, essas coisas todas. Se você tem o seu coração aberto, uma casa feita de vidro, todo mundo vê sua vida como é. Ninguém vai dizer que você está mentindo. Tá? O crente tem que ser autêntico, para que todos lá fora respeitem você. Nunca tente roubar dos outros, porque você vai ser descoberto. Nunca tente ser desonesto. Nunca. Fale a verdade. Proclame a verdade. Viva a verdade, conforme Deus nos deu e nos guiou a toda a verdade. Que Ele aplique assim a sua palavra em cada coração nesta manhã.